prepara aí, que tem slides também, senão eu me perco. Acho que todos já me conhecem um pouquinho, mas mesmo assim eu vou me apresentar. Então, meu nome é Regiane, eu nasci em São Paulo. Praticamente, eu vivi na Imel Saúde e com os meus 23 anos eu fui morar no Mato Grosso, sozinha. Minha família continua em São Paulo. E lá eu comecei a frequentar uma igreja chamada Igreja Adorai. E até o começo desse ano eu ainda participava dos ministérios da Imel, mas aí eu estava muito dividida, olhando para duas igrejas ao mesmo tempo, eu não estava conseguindo me dedicar tão bem. Então, esse ano eu deixei o ministério Imel Adorarte, né? Foi em janeiro, eu participei pela última vez, quer dizer, por enquanto, né? Vai que eu volto um dia, mas eu participei pela última vez como comissão da campanha Imel Adorarte. E nesse ano nós recebemos o seminarista do Paraguai, da Imel Amambai, né, o Caio Assarri, e nós nos conhecemos, então, nessa campanha. E começamos a namorar depois de alguns meses, e hoje ele me chamou para estar trazendo a mensagem. Então, eu vim trazer a mensagem de hoje. E o tema de hoje é sobre sofrimento. E nós vamos ler primeiro a passagem de 2 Coríntios 4, 16 a 18. Segunda Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aí a primeira pergunta que eu queria fazer é: você está passando por algum tipo de sofrimento? Se você não está passando por algum tipo de sofrimento, pense em alguém que você sabe que está passando por algum sofrimento. Com certeza você conhece alguém. Você considera esse sofrimento leve e momentâneo? Ou você sente que ele é pesado e que parece não ter fim? A próxima passagem que a gente vai ler é Tiago 1, 2 a 4. Se quiserem, está projetado aqui, não precisa abrir. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Você tem considerado motivo de grande alegria passar por essa tribulação, por esse problema? É muito difícil a gente se alegrar quando a gente está passando por problemas. E aí a próxima pergunta que eu queria fazer é: por que a humanidade sofre? Nós que já estamos na igreja há algum tempo, a gente sabe a resposta, né?
lá no começo, a humanidade escolheu seguir os caminhos de Deus. Nós não tínhamos problemas, não tínhamos sofrimento, mas a humanidade escolheu abandonar os caminhos do Senhor. E a gente pode até parar e pensar, falando, mas não era eu ali. Eu não estava lá. Eu estou sofrendo pelas consequências de outras pessoas que erraram. Mas será que a gente não faria o mesmo se a gente estivesse ali? Em muitos momentos, nós temos a oportunidade de fazer o bem e a gente escolhe fazer o mal. Nós temos a oportunidade de perdoar uma pessoa, mas a gente escolhe ter o orgulho de não perdoar. Nós podemos ficar quietos em algumas situações, mas a gente vai e fala mal daquela pessoa. Nós sabemos a vontade de Deus, o que Ele quer que a gente faça, que a gente viva com retidão, mas se eu fizer isso eu vou perder muito dinheiro. Se eu fizer isso, o que as pessoas vão achar de mim? E hoje, quando nós temos a oportunidade de fazer o bem, nós fazemos o mal. Então, não seria diferente. Nós estamos sofrendo pelas consequências do pecado lá do passado, nós herdamos esse pecado, mas a gente teria feito a mesma coisa. E a próxima pergunta: mas por que eu estou sofrendo com esse problema específico? Por que eu estou sofrendo com isso hoje? E eu não vou falar o motivo do porquê você está sofrendo. Eu nem sei o motivo. E eu também não, aqui hoje eu não estou garantindo que você vai sair daqui hoje sabendo por que você está passando por esse sofrimento específico ou tal pessoa está passando por esse sofrimento. Mas aí a gente vai olhar para as histórias de algumas pessoas da Bíblia. Primeiro, a história de José. A história de José está lá em Gênesis. E José, ele vivia com a sua família. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos tinham ciúmes, tinham orgulho, porque ele era o favoritinho do seu pai. Ele vinha com uns sonhos estranhos, falando que, meio que dizendo que os irmãos iriam ter que se curvar a ele. Os irmãos não estavam aceitando isso. Os irmãos foram lá e venderam José como escravo. José, que tinha uma família, virou escravo. Foi para um outro povo. Quando ele começou a se dar bem lá, uma mulher o acusa de assédio. Fala, ele veio para cima de mim. E o seu patrão vai e joga ele na cadeia. Ele fica preso. Aí ele chega a ajudar um homem. Esse homem, quando consegue sair da prisão, esquece de José. Nem lembra que José tinha ajudado ele. E ele permanece na prisão por mais um tempo. Por que José sofreu tudo isso? Quando a gente vê José, ele era um homem bom. Por que um homem bom estava sofrendo? A Bíblia fala que ele era amado pelo seu pai, Deus dava sonhos para ele, ele era um bom trabalhador, ele era um bom administrador, os homens estavam reconhecendo isso, estavam dando cargos bons para ele. Ele era fiel a Deus e ao seu Senhor. Ele podia ter caído na tentação e ficado com a mulher do seu senhor, mas ele não se deitou com ela, ele era fiel aos seus princípios. Mas ele continua, pela história, parece que é sofrimento atrás de sofrimento. E durante a história, quando você lê, uma frase repete muito, que era: o Senhor estava com ele. Mesmo durante todo o seu sofrimento, durante todas essas reviravoltas, o Senhor estava com ele. E Jó?
Jó, logo no começo da história dele, Deus fala que ele era um homem correto. Jó perde seus filhos, perde seus bens. Parece que tudo começou a dar errado na vida dele. Ele adoece. Mas ele também era um homem correto. E quando as pessoas foram lá consolá-lo, os amigos dele foram lá consolar, eles fizeram o contrário. Falaram, não, certamente você pecou. Você está sofrendo isso porque você pecou. Um ainda falou, não, algum dos seus filhos pecou. É certo. Por que está acontecendo tudo isso com você? Deus não faria isso. E os amigos de Jó ficavam tentando achar uma explicação para o seu sofrimento. Não, isso está acontecendo porque alguma coisa deu errado na sua vida, você pecou em alguma coisa. Já Jesus, a gente sabe o motivo dele ter sofrido. Esse é certo. Ele sofreu porque ele estava recebendo a condenação dos nossos pecados. Nós pecamos, nós ficaríamos afastados eternamente de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então, quem teve que sofrer foi Jesus. Esse sofrimento, todo mundo tem que ter certeza da explicação. E Paulo, ele sofreu muito pelo Evangelho. Ele queria levar o Evangelho para as outras pessoas. Ele sofreu acusações, ele sofreu violência física, ele sofreu fome, sede. E ele fez isso pelo Evangelho. Resumindo, pode passar. Jesus e Paulo meio que tem uma explicação do porquê que ele sofreu. Jesus tinha que pagar uma dívida. A dívida do pecado, ele recebeu a condenação e sofreu. Paulo estava obedecendo o seu chamado. Deus chamou ele para ser apóstolo, ele obedeceu e ele sabia que isso incluía sofrimentos. Os dois estavam conscientes do seu sofrimento. Mas José e Jó não sabiam. Eles estavam passando pelo sofrimento sem saber o porquê. Qual é o objetivo disso? Por que eu estou sofrendo com tudo isso? E uma das primeiras conclusões que eu queria chegar aqui hoje é que nem sempre nós saberemos o motivo pelo qual estamos sofrendo. Nem sempre Deus vai falar, você está passando por isso porque lá na frente vai acontecer tal coisa. Não foi assim com José. Enquanto ele estava no transporte, sendo levado como escravo, o que se passava pela cabeça dele? Será que um dia eu vou ver minha família de novo? Para onde eu estou indo? Será que vão me matar? Ele não sabia que ele seria reconhecido, que ele estaria junto do faraó. Nem sempre a gente vai conseguir responder o porquê eu, porquê comigo, porquê esse sofrimento. Mas no caso de José, ele conseguiu descobrir lá no final. Lá no final ele descobriu porquê que ele estava lá. E ele mesmo falou, lá em Gênesis 45, 5-8, ele fala: agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus.
Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. No fim, José conseguiu enxergar isso, ele mesmo afirmou isso. Mas... só um parênteses. Também existem sofrimentos que Deus deixa claro por que a gente está sofrendo. Isso a gente pode ver lá no livro de Juízes. Lá em Juízes, Deus fala: sigam os meus mandamentos, permaneçam nos meus caminhos. Mas o povo vai e peca. Faz o que quer da vida e Deus entrega eles para outros povos. Outros povos vão, dominam eles e eles sofrem a opressão. Quando eles clamam ao Senhor, Deus vem me libertar, nós reconhecemos que nós pecamos, nós queremos viver os teus caminhos. Deus vai e restaura eles. Passam-se alguns anos, a mesma coisa acontece. Eles se desviam e caem nos mesmos problemas. E o livro de Juízes só é isso, praticamente. É um vai e volta, vai e volta. E Deus deixa claro o motivo deles estarem sofrendo. É por teimosia, é por desobediência, é por conta do pecado deles. Com Juízes, era por teimosia, por desobediência. No caso de José, Deus tinha um plano para tudo isso. E no livro de Jó, a história termina e Deus não fala o porquê que Jó sofreu. Não dá um motivo. Pode passar. Então, como eu disse, nem sempre saberemos o motivo. Nós podemos perguntar para Deus, e isso facilita algumas coisas, porque se for por teimosia, por desobediência, você tem chance de sair desse sofrimento. Você pode se acertar e evitar sofrimentos desnecessários. Porque existem sofrimentos que a gente passa porque a gente escolheu esse caminho. E que se a gente vivesse aquilo que Deus quer que a gente viva, a gente não estaria passando por esses sofrimentos. Então é importante a gente perguntar também: por que será que eu estou passando por isso? Perguntar para o Senhor: por que eu estou passando por isso? Eu fui teimoso, eu fui desobediente? E ao perguntar, às vezes, você pode descobrir o propósito de você estar sofrendo. E com esse propósito, você pode focar nele. José entendeu o propósito de tudo aquilo. E ele cumpriu muito bem o que ele tinha que fazer lá no Egito. Jesus sabia o propósito dele e ele cumpriu o que ele tinha para cumprir. Paulo também sabia o propósito dele estar sofrendo e isso que fez ele se manter firme. Porque ficar sofrendo à toa do jeito que ele estava sofrendo, ele obedeceu o chamado e se colocou nessa situação. Ou como no caso de Jó, mesmo quando Deus não nos revelar, nós devemos confiar na sabedoria de Deus e confiar que Ele continua sendo bom. Não é porque você não sabe o porquê você está sofrendo, não é porque você continua sofrendo que Deus não seja bom e não seja soberano. Nós devemos confiar nisso. Nós devemos olhar com esperança para o final de todas as coisas. E a segunda conclusão de agora é que nós devemos ter muito cuidado em apontar o motivo do sofrimento dos outros.
No caso de Jó, os amigos falando, é por conta do seu pecado, é porque os seus filhos pecaram. Às vezes a gente quer achar uma solução rápida. Não, você está sofrendo por causa disso. E lá em Jó, na história de Jó, Deus depois fala que os amigos estavam todos errados. Não era por conta de pecado que Jó estava sofrendo. Aí imagina, você já está sofrendo, já perdeu seus filhos, já perdeu seus bens, você está doente, quase morrendo, e ainda tem que ficar escutando isso, essa acusação falsa. A gente não gosta de escutar esse tipo de coisa. Alguém vira e falar, não, você está sofrendo por causa disso, e você sabe que não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai tratar do sofrimento do outro também. E no caso de Jesus, as pessoas ali falavam, se você é filho de Deus mesmo, desça da cruz. Salvou os outros e não consegue se salvar? Então não é o filho de Deus. Se fosse, não estaria ali. E às vezes a gente se pergunta, se Deus é bom, por que isso aconteceu? Por que tal pessoa morreu? Por que isso aconteceu na minha vida? Deus não deve existir, então. E voltando em 2 Coríntios, quando ele fala, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que a todos eles. Pensando nisso, do sofrimento leve e momentâneo, eu queria que a gente voltasse para o sofrimento de Jesus, que foi o sofrimento que mais trouxe glória eterna. Foi o sofrimento que nos redimiu. É o sofrimento mais importante de toda a história. Mas vamos lá em Mateus 26, 37 a 42. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Lá no 42 fala, e retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus, o Filho de Deus, que era o próprio Deus, que sabia o propósito do seu sofrimento, ele se entristeceu, ele se angustiou, ele diz que a alma dele está profundamente triste, numa tristeza mortal. Isso foi antes dele ser crucificado. Mas se a gente estivesse lá, com ele na cruz, lá ele pregado no madeiro, será que a gente conseguiria falar, calma, Jesus, tá tudo bem, esse sofrimento é leve e momentâneo. Ele lá, sangrando, com pregos. Ou a gente seria como as mulheres que estavam lá, chorando por ele, desesperadas, vendo o seu Senhor pregado no madeiro. Como seria a nossa reação com Jesus? Sabendo que antes de ser crucificado, ele já estava triste, estava angustiado, com a alma profundamente triste, numa tristeza mortal.
Aí depois lá na cruz, ele sofrendo as dores físicas, sentindo sede. Será que a gente conseguiria falar, não, calma, daqui a pouco morre, ressuscita, tudo bem. O sofrimento dele trouxe uma glória eterna. O sofrimento dele, em comparação à glória eterna, foi leve, foi momentâneo. É difícil da gente falar isso. Mas trouxe glória. Muito maior do que o sofrimento. Mas nem por isso, quando o outro está sofrendo, a gente pode ir lá desprezar o sofrimento do outro. Fala, não, tá tudo bem. Reage. A gente pode ter compaixão. A gente pode chorar junto. A Bíblia fala sobre chorar com os que choram. Alguém está em sofrimento? Vamos orar por essa pessoa. Vamos ajudar essa pessoa. E ele fala isso, e ele ainda ora para Deus, pedindo, se for possível, afasta de mim este cálice. Um desejo dele era que ele não sofresse tudo isso. Mas ele ainda fala, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Não tem problema a gente orar sobre os nossos sofrimentos com Deus, sobre as nossas tristezas. Não tem problema a gente pedir para que, se for possível, esse cálice seja afastado de nós. Mas a gente precisa ser submisso à vontade dele. Se é por isso que eu tenho que passar, tudo bem, Deus. É a tua vontade. Se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Não tem problema a gente colocar diante do Senhor os nossos sofrimentos, as nossas frustrações, mas a gente precisa ser submisso à vontade dele. E voltando a Tiago 1:2-4, fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu passei muitos anos sem conseguir entender o versículo 2. Não tem como eu considerar motivo de grande alegria. Eu posso aceitar, mas sentir alegria de passar por tantas provações? Mas existem sofrimentos que são provas da nossa fé, que produzem perseverança. E com a ação completa, nós nos tornamos maduros e íntegros. Em Jó 42:5 fala, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Jó, depois de tanto sofrimento, conseguiu ver a Deus. E não foi uma visão de Deus. Ele conhecia Deus, ele era fiel, mas depois do sofrimento,
Ele diz que antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Deus pode usar o sofrimento para nos aproximar dele. Deus muitas vezes usa o sofrimento para que a gente cresça nele, para que a gente o conheça melhor. E agora eu queria convidar a todos a fechar os olhos e queria que pensasse: como você está? Como você tem passado por essas tribulações? Você tem conseguido se derramar diante do Senhor? Tem conseguido ser sincero com Deus, falando que está difícil, que não está entendendo? Nesse momento, eu queria convidar você a entregar a Ele o seu sofrimento, a pedir ajuda para ser submisso à vontade dEle, pedir ajuda para enxergar Deus através de tudo isso. Deus Pai, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Deus, obrigada porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus real, e a gente pode estar colocando todas as nossas ansiedades, todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos problemas diante do Senhor. Obrigada porque o Senhor se importa conosco. Deus, eu oro para que Teu Santo Espírito encontre cada coração aqui, para que o Senhor conforte os corações, para que o Senhor fale aos corações. Deus, se o nosso sofrimento tem sido por teimosia e por desobediência, que Teu Espírito Santo revele e que os corações sejam quebrantados, que os corações se voltem a Ti, ó Deus. O Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que não rejeita o coração quebrantado e humilde. Se há sofrimentos aqui por teimosia e por desobediência, que esses corações se voltem para Ti, que se arrependam dos seus pecados e se voltem a Ti, ó Deus.
Pai, muitas vezes nós não saberemos o motivo dos nossos sofrimentos, ou nós achamos que eles são demais para nós, que nós não aguentamos mais. Mas eu oro para que o Senhor os fortaleça, que Teu Espírito Santo os renove a cada dia, e que a gente possa estar olhando para aquilo que não se vê, que a gente possa olhar para aquilo que é eterno, porque a nossa vida aqui, comparada à glória que virá, não é nada. Ajuda-nos a lembrar de que tudo aqui é passageiro, de que tudo aqui é como um sopro. Ajuda-nos, Deus, a olharmos com esperança, com perseverança, a termos fé, mesmo com tantos problemas ou tantas pessoas ao nosso redor passando por tanto sofrimento, Pai. Nós queremos entregá-los a Ti, mas nós pedimos para que a Tua vontade seja feita na vida de cada um aqui. Se for possível, afaste o cálice de cada um aqui, mas que não seja feita a nossa vontade, mas que a Tua vontade seja feita na vida de cada um aqui, ó Deus. Ajuda-nos a confiar na Tua soberania e na Tua bondade, mesmo quando tudo parece estar dando errado, Pai. Deus, que cada um aqui viva com o propósito de cada um e vivendo conforme a Tua vontade para cada um aqui, ó Deus. Ajuda-nos, Deus, também a sermos sensíveis aos sofrimentos dos outros. Ajuda-nos, Deus, a nos calarmos quando necessário, não querendo apontar motivos errados aos outros. Deus, ajuda-nos a termos compaixão, assim como o Senhor tem. E ajuda-nos a ajudarmos essas pessoas e ajudarmos a fazer com que elas enxerguem a glória eterna, enxerguem o Senhor. Que nós sejamos canais de bênção e não de maldição. Pai, nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Podemos estar nos levantando. Queremos ser gratos a Deus por essa surpresa. Obrigado, irmã Regiane. Uma alegria de realmente ver que Deus usa aqueles que se colocam na brecha. Muito obrigado, tá? Oramos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre.